Membros do Ministério Público e juristas brasileiros podem ser punidos por conta dos ataques que fizeram aí à eleição do Brasil em 2022, ao processo eleitoral e disseminaram informação falsa nas redes. 20 juízes, inclusive, já estão sendo investigados pelo Conselho Nacional de Justiça, o CNJ, e membros também do Ministério Público vão ser investigados, alguns já estão sendo investigados também no CNMP, né, com o Conselho Nacional do Ministério Público, e tudo leva a crer que eles terão punições exemplares. E para quem acha que só está incluído ali quem manifestou apoio ao Bolsonaro, não. Gente que manifestou apoio ao Lula também está nessa lista de investigado em relação às manifestações políticas, mas é evidente que a punição de quem teve manifestação política, de dizer o voto, de pedir quem votar, vai ser completamente diferente daqueles que atacaram o Estado Democrático de Direito, o sistema eleitoral e as urnas eletrônicas. Inclusive, meus amigos, tem desembargador aí que viajou até com o Bolsonaro para dar rolezinho em Dubai. Bora falar um pouco mais sobre isso depois da vinheta. Pois bem, meu povo, antes de seguir esse vídeo, eu queria pedir a você que deixasse like no começo do vídeo, porque se deixar lá pro final você esquece. E queria pedir a você também, se puder colaborar com o nosso trabalho, que seja membro do canal, apoiador. É uma maneira que vocês têm de manter o nosso canal existindo aqui de forma independente. E se puder colaborar de outra maneira, colabore com o nosso Pix. Deixa eu só corrigir aqui a nossa logo, que ficou um pouquinho fora de esquadro. O nosso Pix é esse aí que tá aparecendo na tela. E você pode colaborar quando quiser, quando puder, se quiser e com quanto quiser e puder também, para que o Danilo Gentili continue ficando com raiva ao saber que a gente viaja para eventos em Brasília, por exemplo, com as custas pagas do nosso próprio bolso. Hoje eu quero falar com vocês especificamente sobre essa questão que envolve aí o caso de magistrados brasileiros, juízes mais especificamente, e alguns membros do Ministério Público que manifestaram ali ataque nas redes sociais ao sistema eleitoral brasileiro e que apoiaram também veladamente o que aconteceu no dia 8 de janeiro e alguns não só veladamente, mas claramente promoveram esses ataques. O CNJ já está buscando punir alguns desses magistrados, o CNMP também, e isso aqui remonta um pouco do que eu falei no vídeo aqui no canal ontem, que a ida dos processos do Bolsonaro para a primeira instância, diferente do que muita gente acha, eu acredito que aumenta a possibilidade de um pedido de prisão preventiva. Muitas pessoas disseram que não, que a prisão do Bolsonaro é menos possível por conta desses processos estarem hoje em primeira instância, já que ele teria mais recursos e uma coisa não tem nada a ver com a outra. Ele vai continuar tendo direito aos recursos, mas caberá ao magistrado entender se há necessidade ou não de ter um pedido de prisão preventiva decretado. O grande problema é que a gente sabe que na primeira instância de várias regiões do Brasil, né, onde você tem magistrados ali, tem uma contaminação de magistrados bolsonaristas, que simplesmente ignoram o que está escrito na lei, ignoram o que determina a legalidade para fazer valer basicamente aquilo que o seu mito determina. E aí eu estava rodando aqui, encontrei essa matéria que está presente aqui no Globo, que fala sobre algumas ações já tomadas aí pelo CNJ, que está investigando aí 20 juízes por fake news e campanha nas redes. E é evidente que a gente não teria aqui apenas pessoas que atacaram o sistema eleitoral ou que defenderam o Bolsonaro. Teria também pessoas que pediram voto em Lula, e aí é interessante até falar sobre isso, né? Porque essas pessoas não estariam sendo investigadas porque atacaram a democracia, porque disseminaram informação falsa contra a urna eletrônica ou o sistema eleitoral brasileiro, mas sim porque basicamente defendeu o apoio à democracia e o pedido de volta ao Lula. Como existem algumas restrições, né, supostamente, eu tô dizendo no campo da suposição, porque a gente sabe que todo mundo tem direito de se manifestar politicamente, mas evidentemente que tem ali as searas corretas para isso, evidentemente que você vai ter uma punição talvez administrativa para algumas dessas pessoas, mas aquelas que atacaram a democracia, o sistema eleitoral brasileiro e apoiaram o dia 8 de janeiro, estas precisam perder o cargo público e serem processados. E olha o que diz aqui a matéria publicada no Globo, assinada por Paola Serra e Daniel Gulino. 20 juízes são alvos do CNJ por fake news e campanha nas redes. Os procedimentos citam divulgações de notícias falsas, questionamentos ao processo eleitoral, ofensas e xingamentos a candidatos e até apoio a atos golpistas. O plenário do Conselho Nacional de Justiça começará a julgar hoje, data dessa matéria aqui para vocês saberem, tá? Hoje de madrugada, então hoje no momento que vocês vão estar vendo esse vídeo aqui, o julgamento já começou. Eu não sei se na hora que vocês estiverem vendo esse vídeo já tem alguma decisão tomada, é provável que sim, mas eu vou atualizando vocês durante a semana, tá bom? Começará a julgar hoje uma reclamação disciplinar contra uma juíza do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, Ludmila Liz Grilo, acusada de ter atacado o ministro do Supremo Tribunal Federal em seu perfil nas redes sociais, e ela integra uma relação de 20 magistrados do país
investigados pelo órgão por postagens político-partidárias. Os procedimentos citam divulgações de notícias falsas, questionamentos no processo eleitoral, ofensas e xingamentos a candidatos e até apoio a atos golpistas. E se vocês observarem bem quem é essa figurinha aqui, ó, ela é aquela figurinha, aquela magistrada que ensinou a como não utilizar máscaras dentro de shopping centers. Ou seja, você tem pessoas que deveriam ter o compromisso com a magistratura, basicamente tendo o compromisso ali de seguir aquilo que o Bolsonaro e o bolsonarismo determina. Chega a ser chocante, viu, gente? Vou ser bem sincero para vocês aqui. Eu fico muito preocupado em saber que dentro da magistratura brasileira tem gente ocupando cargos importantes, como é o caso, por exemplo, de alguns juízes que a gente tem, membros do Ministério Público, e que basicamente atacam a democracia, o sistema eleitoral brasileiro, e que acham que vai ficar por isso mesmo. Vou pedir desculpa a vocês por causa do ângulo da câmera aí, alguma coisa aconteceu que a câmera não está totalmente enquadrada. Mas enfim, Ludmila Lins Grilo, né, uma dessas figuras que está aí. Aqui são as figuras que tem algum tipo de investigação ou procedimento administrativo ou averiguação sendo feitas, tá? Alguns são servidores do Tribunal de Justiça, outros são desembargadores, e no caso do Marcelo Burratem, é bem interessante porque ele é desembargador do TJ do Rio de Janeiro e estava com a comitiva de Bolsonaro em Dubai, né? Cadê? Estava com a comitiva de Dubai no ano passado. O desembargador Marcelo Lima Burratem, à esquerda, com a comitiva de Bolsonaro em Dubai no ano passado. E o que é que teria acontecido aqui nas postagens feitas por algumas dessas figuras? No caso da Ludmila Lins Grilo, que é aquela que ensinou a tomar sorvetinho no shopping sem usar máscara, no auge da pandemia da Covid-19, ela publicou o seguinte no seu Twitter: ato autoritário é juiz abrir inquérito e figurar como vítima, investigador e julgador ao mesmo tempo. Como associada, aguardo manifestação da AMB, que é a Associação dos Magistrados Brasileira, que é essa aqui, ó. Cadê? Ela tá aqui em cima, até separei para mostrar para vocês. Tá aqui, ó. Associação dos Magistrados Brasileiros. Aí teve a publicação também feita pelo Marcelo Lima Burratem. Lembremos que recentemente idênticos impropérios foram duramente lançados por uma jornalista contra uma criança, menina de 11 anos de idade, com a nítida intenção de atingir o senhor presidente da República. Supostamente ataques à filha do presidente. Já a juíza do Tribunal de Justiça do Amazonas, a Rosália Sarmento, botou o seguinte: se você se parecer minimamente comigo, dá um like ou retweet, assim saberei que não sou minoria e que o nosso Brasil ainda tem chance de voltar aos rumos democráticos em 2023. Dia 30, vote 13. Ela também está na lista aí dos magistrados que serão investigados. Fabrício Cunha Araújo. Olha essa postagem aqui do Fabrício Cunha, que é juiz do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais. Trabalhei como juiz eleitoral nestas eleições. Pouco ou nada podemos fazer no sentido de garantir a lisura do pleito. Tudo vem pré-formatado de cima para baixo do TSE. Nossa fiscalização na apuração é mínima ou inexistente. Somos meros espectadores, supostamente. E aqui, ó, para mim, essa aqui também, a da Maria do Carmo Cardoso, que é desembargadora do Tribunal Regional Federal 1, né, do TRF1, ela publicou o seguinte: ela fez uma publicação elogiando as pessoas que estavam na porta dos quartéis, dizendo o seguinte: a Copa a gente vê depois, e que nossa seleção verdadeira está na frente dos quartéis. Ou seja, é esse tipo de gente que a gente tem hoje dentro da magistratura brasileira, ou dentro de órgãos ligados ao judiciário brasileiro, ou a quem deveria fiscalizar ou resguardar o que determina a lei. Já Valner Ferreira Machado publicou o seguinte: ele foi afastado, né, vamos ler aqui um pouco do sketch que aconteceu com ele. Ele foi afastado do cargo por ter autorizado que uma pessoa realizasse uma manifestação antidemocrática em frente à unidade militar em Belo Horizonte. Ele foi inclusive chamado na chincha, como a gente costuma falar aqui no Nordeste, pelos ministros do STF, porque ele descumpriu ali uma decisão já referendada, determinando que as pessoas poderiam sim cometer crime ali na porta das Forças Armadas em Belo Horizonte, porque na interpretação dele aquilo representava basicamente uma manifestação
de liberdade de expressão, uma manifestação democrática, ou seja, você atacar a democracia, o Estado Democrático de Direito, para alguns magistrados se tornou ali uma atitude democrática. E dentre essas figuras que tem aí, eu vou deixar a matéria para você ler, tem até magistrado, meus amigos, que tentou ajudar o criminoso internacional foragido Alan dos Santos. Vocês estão entendendo a dificuldade que a gente vai ter para poder desbolsonarizar o Brasil, que não é algo que vai ser fácil? Inclusive, na quinta-feira a gente vai receber aqui no canal e lá na Folha Democrata, a live é simultânea no meu canal Historiador e no canal Folha Democrata, a gente vai receber o Lênin Streck pra gente falar sobre essa questão também, da magistratura, da legalidade, da aplicação da lei, da cobrança da legalidade, da descontaminação dos bolsonaristas dentro do Ministério Público e dentro do Poder Judiciário brasileiro como um todo, porque a gente precisa lembrar que os juízes, eles precisam se ater aos autos e seguir aquilo que a gente chama dentro do direito de equidade, que é um equilíbrio entre as partes em um processo. Imagina, por exemplo, um juiz que tem essa manifestação política pró-Bolsonaro aí, atacando a democracia brasileira, as eleições, e julgar, por exemplo, um processo que envolva um apoiador do Lula declarado e um apoiador do Bolsonaro declarado. Imagina o que vai acontecer nesse processo. Como é que você vai ter certeza ali que esse magistrado que nem acredita no processo eleitoral terá ali a lisura de aplicar corretamente o que determina a lei? Meio complicado, né? Comenta o que é que você acha disso, compartilha esse vídeo, se inscreva no canal, deixa like. E como a gente sempre diz aqui no final de cada vídeo, é melhor escrever errado a coisa certa do que escrever certo a coisa errada. Até o nosso próximo vídeo.